Shalom, queridos. Graça e paz. Todos bem por aí? Com sede da palavra? Sem pressa de voltar para casa? Aleluia. Eu não sei não, mas eu penso que o garotinho aqui não gostou muito do Palmeiras, não. Acho que é melhor deixar ele com o São Paulo mesmo, que acho que ele vai ficar mais felizinho, pelo que eu percebi dele. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês, né? E para poder compartilhar nesse início de ano, trazer uma palavra, dividir aquilo que Deus tem dado para mim. Estamos iniciando mais um ano, estamos nos primeiros dias ainda de 2026. E isso sempre traz, nesse momento, algumas expectativas em relação ao que nós almejamos para esse novo ano. Fora isso, temos as expectativas baseadas naquilo que vemos e ouvimos do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E algumas notícias que nos chegam nos animam, mas outras nos preocupam. E então, o que fazermos diante disso? Eu tenho uma palavra para você. E a minha palavra nesta noite, ela tem um tema. Diz assim: não perca tempo. Diz assim para quem está do teu lado: não perca tempo. Você vai entender depois melhor isso. Por que que você não deve perder tempo? Porque nós temos mais um ano pela frente. E muitas pessoas hoje, se fosse fazer um balanço sincero, honesto, verdadeiro da sua vida, do que foi em 2025, ela iria perceber que além de perder tempo, além de desperdiçar o tempo dela, ela tomou muitas decisões erradas, que além de impedi-la de vivenciar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dela, fez com que ela retrocedesse. Hoje à tarde eu recebi uma mensagem de uma pessoa do Piauí que estava pensando em se matar, em se suicidar. Uma da devocional lá, não sei como que a devocional chegou para ela, mas chega para esse rapaz, e ele disse para mim que ele estava pensando em tirar a própria vida por conta de uma série de problemas que ele estava vivendo, na vida financeira, na vida conjugal, e tal. E ele começou de repente a falar dos problemas, e que ele não tinha jeito para ele, que o melhor para a vida dele seria se matar mesmo, e que seria o melhor caminho. E que algumas pessoas tinham alertado ele, mas ele não ouviu, e acabou que a vida dele chegou onde chegou. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um plano de Satanás, já em ação, já iniciado, não só para te frustrar, mas para te destruir nesse ano 2026. Em contrapartida, há um plano do céu de Deus, que também já está em ação, para abençoar a tua vida e fazer deste ano o melhor ano da sua vida. Agora, eu tenho que entender qual desses dois planos eu quero seguir. E para isso eu tenho que entender o tempo de Deus para a minha vida. Porque quando nós falamos de um novo ano, nós estamos falando de um tempo. O ano é um tempo, marca um tempo, 365 dias. Um mês marca um tempo, 30 dias. Nós estamos falando de tempo, e é claro que o tempo aqui talvez tenha um significado e um valor diferente para cada pessoa. Cada pessoa aqui entende o tempo e vê o tempo e valoriza o tempo de uma forma. O tempo não é uma commodity qualquer, sem muita importância. Não, o tempo é algo que é inestimável. Talvez se você perguntar para uma adolescente aqui, para uma criança, o que é o tempo, para ela o tempo não é nada, porque ela está começando a vida, tem muito tempo de vida, e ela pensando desta forma, ela não dá muito valor ao tempo. Talvez se você perguntar para uma pessoa de meia idade, ela vai dizer assim: não, o tempo é algo que eu tenho aprendido a valorizar. Se você perguntar para os entões da vida, como eu, né, já estou com mais de 50, aí você vai, essas pessoas já falam assim: olha, o tempo para mim, hoje eu entendo o quanto é importante e o quanto eu preciso cuidar do meu tempo.
E às vezes nós já temos assim aquela mentalidade, aquela sabedoria de dizer assim: eu já perdi muito tempo na minha vida, e eu não posso perder mais tempo. Eu não tenho mais tempo a perder. E eu quero ler um texto para você, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, e Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes. Depois vem o apóstolo Paulo, já lá em Efésios, dizendo para a igreja de Éfeso: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Feche os teus olhos assentado como você está. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é penetrante como espada de dois gumes, que está apta para discernir juntas de medula. A tua palavra é poderosa nesta noite para trazer cura, para libertar, para salvar, para restaurar, para transformar, para curar, para fazer o sobrenatural neste lugar. Portanto, ó Deus, nós te agradecemos e declaramos: Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade para agir em nosso meio, trazendo, ó Deus, a tua vontade sobre a nossa vontade, trazendo o céu sobre a terra, ó Deus, subjugando tudo aquilo em nós que não está alinhado com a tua vontade, com a tua palavra. Assim oramos, ó Deus, nesta noite, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Então começamos com o texto de Eclesiastes, só para você entender. O autor está dizendo assim: olha, meu querido irmão, tem um tempo determinado para cada coisa na sua vida. Deus determinou o tempo certo para cada coisa na tua vida. Aqui já começa um grande problema nas nossas vidas, porque muitas vezes ou nós perdemos tempo, ou nós queremos acelerar os processos de Deus na nossa vida, e é por isso que muitas pessoas não têm alcançado aquilo que é de Deus para a vida dela, porque elas não entendem o tempo e as estações de Deus para a vida dela. E se você não estiver alinhado com o céu, você certamente vai perder os prazos, vai perder os tempos de Deus. E é isso que o autor está dizendo aqui: olha, tudo tem o seu tempo certo. Então não adianta você querer acelerar, não adianta querer pular etapas, não adianta querer pular processos, porque o tempo é de Deus e Ele já determinou um tempo para cada coisa nas nossas vidas. Tudo que nós temos que fazer é nos colocarmos na presença de Deus e buscarmos uma direção clara de qual é o tempo de Deus. E o autor agora, escrevendo, diz: olha, há um tempo do céu para a tua vida, para cada coisa. Paulo vai e complementa, ele fala assim: portanto, se você sabe que existe um tempo para cada coisa de Deus na tua vida, se existe um tempo determinado para cada situação na tua vida, então você tem que ver prudentemente como você anda. Você tem que ver prudentemente como você não pode andar como um louco, agindo de qualquer maneira, tomando decisões de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer maneira, sem pensar no tempo e nas estações de Deus, porque você, se agir como nécio, você vai se dar mal, porque os dias são maus. Está aqui, meu irmão, uma coisa que você precisa entender: não espere desse ano 2026 um mar de rosas para a tua vida. Está me ouvindo? Se você achar que você é um cristão e por isso tudo vai dar certo, você não vai enfrentar lutas, você não vai enfrentar batalhas, você não vai enfrentar problemas. Se você achar que o ano 2026 vai ser um mar de rosas na tua vida, você certamente vai se decepcionar, porque as lutas virão, os problemas virão. Paulo está falando: por isso você tem que andar não como um nécio, não como alguém sem sabedoria, mas você tem que ser sábio, porque os dias são maus. Mas mesmo em dias maus, andando em sabedoria e remindo o tempo, fazendo no tempo de Deus, a vitória virá, o milagre acontecerá, a porta se abrirá, o céu descerá e a vitória chegará. Aleluia! Eu preciso entender isso. Agora, escute uma coisa:
Se você não aprender a valorizar o tempo de Deus para a tua vida, você é alguém que vai chegar no final do ano, talvez com 10, com 15, com 20% do 100% de Deus para a tua vida. Quem aqui quer chegar com 100% de Deus no final de 2026? Eu quero, meu irmão, eu quero chegar com 100%. Então, para isso eu preciso entender os tempos e as estações de Deus e remi-lo e aproveitá-lo. Eu não posso desperdiçar o meu tempo. Nesse ano eu não posso dar bobeira, eu não posso ficar brincando, eu não posso ficar maratonando dorama. Tem crente que o assunto dele hoje é dorama. Eu maratonei aquele dorama, maratonei aquela série. Você viu como que eles são bonitinhos, aqueles chinesinhos, como é que eles são lindos, eles são tão emocionantes, são tão apaixonantes. Fica maratonando série, mas se você perguntar para ele, mas qual capítulo da Bíblia mais marcou a tua vida esse ano? Ele não sabe, meu irmão. Esse crente não veio na igreja hoje, nem tem aqui, só tem lá em Oriflama. E aí depois nós chegamos no final do ano com 10, 15% ou com 0% daquilo que Deus tinha para nós e não entendemos por quê. Então hoje eu quero fazer você entender esta palavra: não perca tempo. Não perca tempo. Diga comigo, sem tempo a perder. E é isso que está acontecendo aqui. Para isso eu quero mergulhar com você em duas situações bíblicas, para que você entenda isso. Agora você precisa valorizar o tempo que Deus tem dado para a sua vida. Quer saber quanto vale um ano? Talvez hoje, para muitas pessoas aqui, um ano, mas depois eu recupero o ano perdido. Não existe esta de recuperar tempo perdido. Tempo perdido, perdeu e acabou. Mas quer saber quanto vale um ano? Pergunte para um jovem que saiu, que terminou o último semestre da faculdade e recebeu a notícia que ele foi retido, foi reprovado no último semestre da faculdade dele, e de repente ele recebe a proposta do emprego dos sonhos da vida dele, mas para ele entrar nesse emprego ele precisaria de estar com a faculdade dele concluída. Pergunta para ele o quanto esse ano agora vai fazer falta para ele. Quer saber quanto vale 30 dias? Quer saber quanto vale 30 dias? Pergunta para uma mãe que acabou de dar à luz a uma criança ainda de 8 meses, uma criança prematura que está agora numa maternidade neonatal ali, numa UTI neonatal, porque os seus órgãos ainda não maturaram e ela ainda corre risco de vida. Pergunta para aquela mãe o quanto 30 dias é importante para ela. E talvez para você não dá muito valor. Uma semana, quer saber quanto vale uma semana? Pergunta para o editor de um jornal semanal que deu problema em uma semana do jornal dele e trouxe grandes problemas para a vida dele aquela semana. Quer saber quanto vale um dia? Pergunta para uma faxineira ou para uma diarista que vai trabalhar naquele dia e deixou seus filhos em casa sem ter o que comer e depende daquele dia de trabalho para sustentar, para levar comida para os seus filhos que estão em casa. Quer saber quanto vale uma hora? Pergunta para alguém que está no leito de morte, com diagnóstico médico, de que ele só tem mais uma hora de vida, para se despedir dos seus familiares e dos seus amigos. Quer saber quanto vale um minuto? Um minuto. Pergunte para alguém que chegou no aeroporto e viu a porta do avião fechando, porque ele chegou um minuto atrasado. E aquilo gerou todo um transtorno na vida dele. Um segundo, tem valor um segundo? Para você talvez não, mas pergunte para alguém que por ter chegado um segundo atrasado, não conseguiu evitar um acidente em que a família dele estava envolvida. Um milésimo de segundo, para você não é nada, mas pergunte para um atleta olímpico que ficou medalha de prata, porque chegou um milésimo de segundo depois do primeiro colocado. Então diga assim comigo: todo tempo tem valor, é importante e eu não posso desperdiçá-lo. Irmãos, para mim 2, 3 minutos, 5 minutos é importante. Eu leio um texto, eu dou uma revisada no sermão, eu descanso, eu vou orar, eu falo com Deus, eu estabeleço uma conexão com o céu. Eu aprendi que eu não posso desperdiçar meu tempo de forma nenhuma. Porque a Bíblia me ensina que se eu quiser viver tudo que Deus tem para a minha vida, eu preciso viver cada minuto da minha vida com sabedoria, remindo o meu tempo, porque os dias são maus. E a primeira situação bíblica que eu quero te apresentar nesta noite sobre o tempo, está no livro de Ageu.
Diga assim comigo: as minhas prioridades determinam a minha produtividade. Quem aqui quer ter uma vida produtiva em 2026? Quer que a tua vida seja produtiva mesmo? Bispo, eu quero viver nesse ano produtividade, eu quero ver tudo aquilo que eu pôr nas minhas mãos, prosperando, crescendo, sendo abençoado. Bispo, eu quero viver um ano de prosperidade, um ano de produtividade. Eu não quero viver um ano mais de infrutífero, um ano, Deus, que eu semei semente e não colha naquela área. Não, eu quero viver produtividade. Então, para isso você precisa aprender a remir o teu tempo, a usar bem o teu tempo, a não perder tempo. E a escolher bem as tuas prioridades. Porque por escolher prioridades equivocadas, muitas vezes nós deixamos de colher uma vida produtiva que Deus tem para nós. E eu creio, meu irmão, mesmo contra toda a palavra e decreto do mundo econômico, político, social, eu creio que a igreja do Senhor Jesus vai viver um tempo de vitória, vai viver um tempo de avanço, vai viver um tempo de conquista, vai viver um tempo de milagres. Eu creio nisso. Eu creio nisso mesmo. Mas para isso nós precisamos entender o que Deus está fazendo. No livro de Ageu nós vemos o templo sendo destruído. No ano de 586 o templo foi destruído pelos babilônicos. Nabucodonosor II sitia Jerusalém e depois invade Jerusalém, destrói Jerusalém e o templo de Jerusalém, e deixa a cidade toda destruída, pega os príncipes, pega os filhos dos poderosos, a elite judia e leva como cativos. E leva embora. E o templo agora fica 70 anos destruído, sem ninguém fazer nada. O templo de Deus destruído e ninguém estava fazendo nada. O lugar da manifestação de Deus estava caído, queimado, e ninguém estava fazendo nada. Sabe, queridos, muitas vezes nós deixamos de viver coisas tremendas nas nossas vidas, nós começamos a nos tornar contadores de milagres alheios, porque nós não temos mais nada para contar da nossa vida, porque o templo de Deus da nossa vida está caído e queimado, e nós não estamos fazendo nada. O inimigo vem, destrói os altares de Deus da nossa vida, e nós continuamos levando a nossa vida como se estivesse tudo bem. 2025 já acabou, entramos em 2026, e o altar de Deus na minha vida continua caído, o altar da oração, o altar da leitura da palavra, o altar da fidelidade, o altar do comprometimento, e eu continuo levando a minha vida como se tudo estivesse bem. Eu preguei esse dia uma mensagem na igreja, chamada Paz do Diabo, é baseado no livrinho de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e ele escreve a paz do diabo e a paz de Deus. E ele fala que uma das estratégias do diabo é manter o crente distante de Deus, mas em paz, sem ele atacando, como se tudo estivesse bem. O crente fica em paz, porque ele mesmo ele estando com a vida dele distante de Deus, não estando comprometido, não tendo uma vida de oração, não tendo uma vida de fidelidade, não tendo uma vida de leitura da palavra, não tendo uma vida de envolvimento com o reino de Deus, mas ele está caminhando para o inferno, não está lutando contra ele, porque o inferno não tem interesse em guerrear com ele, porque ele já está caminhando com o inferno. Então ele vive uma falsa paz. E teve muitos cristãos que terminaram 2025 em paz com o inferno. Meu irmão, se tem uma coisa que nunca nós vamos ter, é paz nesta terra, porque aqui o inferno vai viver em constante luta contra a tua vida. É por isso que Jesus falou: a minha paz eu vou te dar, não como o mundo dá, porque a paz do Senhor excede toda compreensão, meu irmão. Mas nós muitas vezes, por não queremos nos comprometer, por não queremos nos desenvolver na presença de Deus, não queremos nos santificar, nós acabamos fazendo meio que um acordo de paz com o inferno, e muitos cristãos têm vivido esta paz do diabo, e ele sabe que a vida dele tem pecado, ele sabe que a vida dele entrou naquela uma de Laodiceia, uma igreja fria, uma igreja morna, aliás, não é nem fria e nem quente, mas enquanto ele não estiver enfrentando guerra, tudo bem, para ele está jóia. Mas, meu irmão, eu prefiro enfrentar o diabo todos os dias, mas viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu não tenho medo do inferno. O diabo é que tem que ter medo de mim, de você, meu irmão.
Quem tem que ter medo de nós é o diabo. Você não tem que ter medo do inferno. Você já é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Então se levante como guerreiro e guerreira de Deus e se posicione e comece a viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Viva tudo aquilo que Deus tem para você. Então, o templo estava caído. E ninguém fez nada por 70 anos. E de repente, Deus agora toca no coração do rei da Pérsia, e ele manda então lá o povo para restaurar, e eles começam a restauração, e agora é enviado Zorobabel, o governador, e mais juntamente com ele, Josué, o sacerdote, e eles são enviados para lá novamente com uma turma de aproximadamente 50 mil judeus, para restaurar o templo, restaurar a cidade, e eles vão. E nesse interregno ali no meio deles, está ali junto com eles Esdras, Zacarias, estão todos ali junto com eles para restaurar a casa do Senhor. Neemias está por lá também. Vocês conhecem a história de Neemias. Se você ler no capítulo 3 de Esdras, você vai ver isso. E agora eles começam a restaurar o templo, mas lança os fundamentos e 16 anos depois para nos fundamentos. Diga comigo, a obra parou. Por que será que tantas coisas param na vida dos cristãos? Começam e não terminam. Já viram a maldição do inacabado? Meu irmão, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que você esse ano não vai ter esta maldição na tua vida, de ficar começando e parando coisas na tua vida, começando e parando coisas na tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que tudo aquilo que você pôr a tua mão, Deus vai te dar graça, sabedoria, recursos, poder, sabedoria e integridade, para que você vá até o fim, em nome do Senhor Jesus. Para que você não fique com nada pela metade da tua vida, meu irmão. Que 2026 seja um ano de coisas feitas, terminadas, concluídas e abençoadas por Deus. Tenho visto tantas pessoas começando e parando. Por falta de recursos, por falta de sabedoria, por falta de visão, por desânimo, porque erraram, porque não era de Deus. Eles começaram o templo em 16 anos. Depois parou. E aí Deus levanta Ageu. Deus levanta o profeta Ageu e vai lá. E o profeta Ageu agora passa 21 dias apregoando pelas ruas de Jerusalém. 21 dias apregoando pelas ruas. Falando da palavra de Deus, restaurando os altares, pregando arrependimento, falando sobre restauração do templo, a importância do templo. Meu irmão, e aquele povo não havia deixado de reconstruir o templo. Eles não pararam simplesmente porque o templo era 4 paredes e era importante para adorar a Deus. Não é porque o templo também tinha a ver com a identidade daquele povo. E aquele povo estava perdendo a identidade. A primeira coisa que acontece com a vida de um cristão, quando ele começa a perder a sua identidade espiritual, é ir deixando de lado as coisas de Deus. Ele deixa de vir no culto, ele deixa de ir na cela, ele não se envolve com nenhum ministério na igreja, ele não se importa com a casa de Deus, e ele vai deixando de lado. E vai deixando. E as coisas do mundo começam tomando um valor maior, ganhando uma proporção de valor maior na vida dele. E aconteceu assim com Israel. O templo já não era mais tão importante. E eles estavam se baseando numa desculpa. Eles tinham uma desculpa. Eles diziam assim: não, mas está escrito que o cativeiro vai demorar ainda 70 anos. Está escrito lá, não veio ainda, não é tempo ainda de reconstruir a casa do Senhor. Quando Deus quiser, diga assim comigo, essa desculpa espiritualizada, de que quando Deus quiser, vai acontecer, eu vou banir da minha vida. Neste ano, eu vou gerar o querer de Deus na minha vida, através da minha santidade e através da minha fé. Você vai viver, meu irmão. Aleluia. Eu gosto muito, ao invés da palavra expectativa, quando se diz respeito às coisas espirituais, eu gosto muito da palavra expectação. Nós vemos uma igreja cheia de expectativa. Eu gosto de ter uma igreja cheia de expectação,
Porque expectação é a mesma coisa que expectativa, é estar esperando, é querer, é desejar algo. Só que para mim, quando eu vejo a palavra expectação, eu vejo uma junção de expectativa humana, terrena, mas também de ação. Eu vejo o céu se movendo, mas eu vejo a terra também se movendo em direção ao céu. Porque eu quero que o céu se mova na minha vida, mas o que eu tenho feito para me mover em direção ao céu? Então diga assim: eu quero criar expectação. Expectativa no céu e ação aqui na terra. Se você fizer isso, meu irmão, este ano você vai experimentar milagres o tempo todo. Você não vai ser mais aquele que vai ficar contando milagre da vida dos outros. Você vai ter os seus milagres para contar, as suas bênçãos para testemunhar. Porque quando eu tenho expectativa, mais ação, o céu desce. Esse dia atrás eu estava no gabinete, um rapaz da igreja, um jovem casado, me ligou e disse: bispo, eu posso ir conversar com o senhor? Falei: claro, venha. Chegou lá, sentou: tudo bem com o senhor? Falei: tudo bem, graças a Deus. E você? Estou bem, bispo. Eu vim aqui avisar o senhor e quero que o senhor ore por mim, porque eu vou me aposentar. Falei: como assim? Ele deu uma risadinha e falou: não, bispo, eu tinha feito um plano de me aposentar com 40 anos, mas Deus tem me abençoado tanto, que eu já cheguei no que eu queria chegar, e eu com 38 anos já posso me aposentar. Então eu vou me aposentar porque eu quero agora viajar, curtir minha esposa, minha filha, eu quero aproveitar a minha vida. 38 anos. Aí ele me contou do que Deus está fazendo nas empresas que ele tem, e era um menino que eu vi crescer dentro da igreja, não tinha nada. Mas é um menino tão comprometido com as coisas de Deus, que tudo que ele põe a mão, Deus abençoa. A expectação dele, porque ele é um menino que eu conheço que vive expectação. Ele vive expectativa em relação ao céu, mas vive ação aqui na terra. Diga comigo: expectativa aqui na terra, expectativa lá no céu, mas ação aqui na terra. E ele, tudo que ele tem posto a mão tem dado certo. Ele falou: bispo, hoje eu vou tirar aí um propondo um saláriozinho de 160 mil por mês para me viver, não precisa eu pegar tudo da minha renda, e eu e minha esposa vamos viver bem, e o resto da empresa vamos deixar lá, vou colocar alguém para administrar para mim, 38 anos de idade, se aposentando, porque descobriu o segredo, que é não perder tempo, mas viver o tempo de Deus aqui na terra. Você quer viver isso na tua vida, meu irmão? Eu quero viver isso. Nós temos vivido isso. Nós temos vivido cura. Pessoas desenganadas de médico, chega, Deus tem dado diagnóstico lá de vitória, de mudar o diagnóstico. Deus é um Deus que ainda cura, meu irmão. Deus é um Deus que ainda faz milagre, igreja. Mas para isso eu preciso entender o tempo e as estações de Deus. Eu não posso perder tempo, eu tenho que me envolver com as coisas de Deus. Nos dias de Ageu, esquecer das coisas do Senhor, abandonar a casa de Deus. Estava mais preocupado com as coisas lá do mundo do que com a casa de Deus, com aquilo que é espiritual. Aqui quando eu falo casa de Deus, não estou simplesmente me referindo à construção, não. Estou falando de templo de Deus dentro de você, porque o apóstolo Paulo diz: vós sois o templo de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Quando eu falo de templo nesta noite, estou falando da tua vida. Tem que haver uma movimentação espiritual dentro da tua vida, meu irmão. 2026 tem que ser um ano em que você vai se mover de vitória em vitória na presença de Deus, mas para isso é preciso você se encher da expectativa e da ação de Deus na tua vida. Meu irmão, Deus tem coisas grandiosas para liberar para as nossas vidas, só não vamos viver se nós não quisermos. E agora eu vou te mostrar isso. Por que Ageu, a Bíblia diz que em 4 anos, agora ele assume a obra, 4 anos, ele consegue realizar aquilo que o povo em 16 não conseguiu. Pergunte para mim: por quê, bispo? Porque como que uma pessoa em 4 anos consegue fazer o que todos não conseguiram em 16? Diga comigo: presença de Deus. Aproveitar o tempo de Deus. Esse homem Ageu, ele entendia que o templo de Deus era mais do que 4 paredes, era a identidade dele. Tinha a ver com a identidade dele.
Ele entendia que quando o povo deixava a casa de Deus, era como se estivesse declarando: Deus não é mais o Senhor da nossa nação e muito menos da minha vida. Porque o que representa Deus é o templo e eu não me importo mais com ele. Então, quando eu deixo de fazer as coisas do Senhor e me envolvo com as coisas do mundo e dou a desculpa de que é porque eu não tenho tempo, eu não me envolvo com o ministério da igreja, eu não me envolvo com uma célula, eu não me envolvo com nada da igreja. Tudo que é da igreja eu deixo para os pastores, porque eles são responsáveis. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a Bíblia diz que você é membro do corpo de Cristo e você tem uma função para desempenhar dentro desta igreja. E se você deixar de fazer aquilo que é para você fazer, algo nesta igreja vai dar errado, porque você, como responsável por esta área, não atuou onde deveria e você vai pagar o passo por isso. E a igreja vai sofrer as consequências. Então nós precisamos se envolver no ministério. Você entende isso? Porque enquanto nós ficarmos com esta mentalidade de que trabalhar na igreja é para algum grupo resumido de obreiros, que eu não tenho responsabilidade com isso, eu vou estar perdendo o tempo de Deus. Porque a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino e as demais coisas o serão. Está aí o problema, porque que as demais coisas não têm chego. Um versículo tão conhecido, tão básico, tão elementar, mas muito pouco praticado ainda. Nós nos lembramos de buscar a Deus às vezes quando as coisas vão de mal a pior, mas aqui há uma palavra de Deus dizendo: olha, as tuas prioridades determinarão a tua produtividade. Prova disso é que aquele povo plantava muito e o quê? Colhia pouco. Comia, mas não se saciava. Vestia, mas não se aquecia. O salário deles, o pouco que eles ganhavam, era a mesma coisa que colocar em um saco furado. Então a escolha de prioridade daquele povo estava trazendo uma consequência danosa para a vida deles, e Deus deixa bem claro isso. Deus está falando: a vocês estão colhendo pouco porque vocês querem, vocês estão plantando muito, colhendo pouco, estão trabalhando demais e não está dando resultado. Meu irmão, quando nós estamos desalinhados com a vontade de Deus, não é o muito trabalhar que vai fazer gerar, mas é o descansar em Deus. Quando eu estou em obediência, em fé, a Bíblia diz lá no Salmo 127, que mesmo quando eu estou dormindo, Deus vai me abençoar e vai me prosperar. Deus faz isso, meu irmão. Mas eu preciso entender que as minhas prioridades, se elas estiverem equivocadas, e eu estiver perdendo tempo com coisas que não diz respeito à vontade de Deus para a minha vida, eu corro um risco muito grande de vivenciar mais um ano e terminá-lo com 10, 5, 15% daquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. E aí, meu irmão, nós vamos ver o que nós vemos aqui. Ageu em 4 anos construiu o templo. O povo em 16 ficou só nos fundamentos. Aí nós vamos ver irmãos que chegam aqui na igreja hoje, amanhã eles estão desfrutando de coisas tremendas, vivendo milagres extraordinários, vivendo promessas de Deus, vivendo o extraordinário. E outros que estão há muito tempo, de repente, vivendo a mesmice de sempre. Por quê, meu irmão? Não é tempo de serviço. Diga assim comigo: as bênçãos de Deus não tem a ver com tempo de banco de igreja, tem a ver com santidade e fidelidade. Você entende isso? Então Ageu em 4 anos fez todo o templo, que em 16 o povo não havia feito. Então não tem a ver simplesmente, meu irmão, com essa questão, tem a ver com fidelidade e obediência, porque Deus vai remir o tempo também na tua vida. E eu quero declarar que Deus vai acelerar processos na vida de muita gente aqui, em nome do Senhor Jesus. Em 2026 você vai viver um tempo de aceleração. Você não vai precisar cortar caminho, você não vai precisar pegar atalhos de Deus, mas você vai viver um tempo de aceleração de Deus para a tua vida e para os teus projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus tem nos dado bênçãos tremendas em Oriflama. Nós também estamos em construção lá. Semana passada agora fechei a cobertura. Compramos toda a cobertura, já a mão de obra, já pagamos tudo. Está tudo certo, as paredes agora só falta o pedreiro terminar. Semana que vem ele já respalda as paredes. Se Deus quiser, mais uns 15, 20 dias nós vamos estar já lançando a cobertura no teto da igreja. Daqui a pouco vocês vão poder ir lá celebrar a presença de Deus conosco naquela igreja. Em uma cidadezinha que nem um ovo, para uma igreja que é pequena, para um povo de poucos recursos.
Deus está fazendo milagres no nosso meio. Não temos um centavo de dívida, meu irmão. Não temos um centavo de dívida. Deus tem mandado recursos, Deus tem levantado os reis da Pérsia, Deus tem levantado os homens ricos, Deus tem feito recurso chegar de um lado de outro, porque Deus é um Deus que usa os ímpios para abençoar os seus. Eu quero declarar isso, recurso vindo do quatro cantos da terra para chegar na tua vida, e você vai viver um tempo de crescimento, de abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando esse povo se dedicou ao Senhor, a coisa aconteceu, o milagre aconteceu, a provisão veio e o templo foi reconstruído. Mas para isso eu preciso estar no tempo de Deus para a minha vida. A segunda história bíblica que eu quero te levar para pensar sobre essa questão do tempo nesta noite, para você não perder tempo, mas estar dentro da direção de Deus, está lá em Lucas capítulo 5, que é a pesca maravilhosa. Se você pegar aquele texto, eu acho muito interessante que Jesus estava ali na praia, com uma multidão perto dele, de repente chega Pedro e os discípulos, os outros que não eram discípulos ainda, mas que tinham pescado a noite toda. Uma noite inteira de trabalho, exaustivo. Pescadores profissionais, meu irmão. Sabiam o que estava fazendo. E chegaram sem nada. Quanto que eles haviam pegado? Nada. Trabalharam muito, pescaram muito, passaram a noite e nada pegaram. E agora chega um carpinteiro para esses pescadores. Chega Jesus agora, um carpinteiro, e fala para eles: olha, vai mais no fundo um pouco e lança a rede de vocês. Pedro, mesmo cansado, exaurido de uma noite de pesca, ele simplesmente diz e fala assim: Senhor, já fizemos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede novamente. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo cansado, mesmo sem força, mesmo quando você não esteja vendo as condições favoráveis, se é palavra de Deus, obedeça, porque o teu milagre vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Mesmo cansado, obedeça. Mesmo cansado, não desista. Mesmo cansado, não abandone. Obedeça e tenha fé que vai chegar o teu milagre. Aleluia. E ele vai. Meu irmão, escute uma coisa. Aqueles homens, eles entendiam de pesca. Eles não eram uma pessoa comum que estava que nem eu, indo aventurar numa pescaria. Não, eles eram profissionais da pesca. Eles sabiam o que estava fazendo. Então o que vai determinar nesse ano, na tua vida, se você vai prosperar ou não, não tem a ver com a tua capacidade intelectual, profissional, entenda, não é só isso. Você precisa da direção de Deus para a tua vida. E tem muita gente que está confiando só na inteligência, na sabedoria, nas estratégias humanas. Eles sabiam pescar, meu irmão, e passaram a noite inteira e nada conseguiram pegar. E se você não entender isso, você corre um sério risco de passar o ano inteiro tentando, na tua força, na tua inteligência, com as tuas estratégias, mas não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, conforme a tua palavra, conforme a tua direção, eu vou lançar minhas redes, meu irmão, você vai terminar esse ano debaixo de resultados positivos e de resultados satisfatórios. Acredite nisso. Porque o nosso Deus faz milagres. Então eles sabiam pescar. Eles sabiam onde pegar o peixe. Eles não estavam pescando lá no deserto, eles estavam no mar da Galileia. Irmãos, o mar da Galileia é o mar mais rico em espécimes e quantidade de peixe. Eu estive lá, eu vi, é lindo. Tem peixes que só tem lá, no mundo só tem lá. É um lugar maravilhoso. Então eles sabiam onde estavam. E aqui vai outra dica para você não perder tempo esse ano. Não é simplesmente estar num lugar que você sabe que é o lugar que vai dar certo. É estar no ponto do milagre determinado por Deus. Deus estabeleceu um ponto do milagre, e o ponto do milagre é no centro da vontade dEle. Depende da vontade dEle. Talvez você fale: não, mas aqui é um bom lugar para pescar, aqui está cheio de peixe. Deixa eu te dizer uma coisa: Isaac prosperou numa terra de sequidão, numa terra de miséria. Ele enriqueceu lá no lugar que ia contra todas as lógicas humanas, mas ele estava em obediência a Deus. E nesse ano, se você andar em obediência a Deus, você vai prosperar, mesmo contra a lógica humana, a razão humana, porque Deus é um Deus de milagres.
Você entende isso? Eles pescaram a noite inteira num lugar que os peixes estavam lá, mas não pegaram. E muitas vezes nós achamos que a lógica humana é que vai nos fazer prosperar. Ela é uma bênção, mas sem a bênção de Deus você corre o risco de se dar muito mal. Eu já preguei aqui sobre Isaac. Isaac em uma terra de sequidão, um lugar que ia contra toda a lógica humana. Ele lançou semente e Deus fez ele colher 100 por 1. E a Bíblia falou assim: e Deus o enriqueceu e o engrandeceu. Deus não só enriqueceu, Deus o engrandeceu, porque Deus era com ele. Deus quer engrandecer o teu nome através da vida dele na sua vida nesse ano, meu irmão. Deus quer fazer algo extraordinário para você. Mas aprenda a investir tempo na presença de Deus. Confie mais em Deus do que na sua própria capacidade intelectual. Confie mais em Deus do que na força do seu braço. Confie em Deus mais do que as estratégias humanas, do que as IAs da vida aí, meu irmão. Confie mais em Deus. Essa pesca maravilhosa é uma prova disso. Aqueles homens sabiam pescar, tinham os equipamentos certos para pescar, tinha toda a estratégia, tinha a rede, tinha tudo, estava no lugar certo, estava ali no lugar onde tinha peixe, e tudo que eles fizeram deu em nada. Então aqui está uma prova que muitas vezes sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, nós podemos estar no lugar certo, termos as ferramentas certas, ter as condições certas, ter tudo certo, e mesmo assim sermos frustrados nos nossos resultados. Mas quando nós estamos dentro da direção de Deus, mesmo o lugar não sendo bom, não sendo adequado, Deus vai fazer o milagre acontecer. Deus é um Deus que nos abençoa em nome de Jesus. Você entende isso? Então não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com a nossa obediência. Tem a ver com a palavra de Deus, sobre a tua palavra, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: quer viver os melhores dias da sua vida? Faça tudo nesse ano conforme a tua palavra, Senhor. Use essa estratégia de Pedro. Senhor, eu tentei, eu me esforcei, já vi que não deu certo, mas agora eu vou fazer conforme a tua palavra. E eu sei que tem muitas pessoas aqui nesta noite, que teve muitos momentos de frustração em 2025, porque tentaram do jeito deles, tentaram na emoção, tentaram na razão, tentaram com conselhos de muitas pessoas que não tinham nada a ver, e os resultados não foram bons. Mas se você estiver me ouvindo nesta noite, se você decidir não perder tempo com mais ninguém a não ser com Deus, e fazer conforme a palavra de Deus, você vai viver em 2026 o melhor ano da vida de vocês, eu não tenho dúvida quanto a isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então escute isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. E aí eu junto esse texto novamente com Paulo dizendo: portanto, vede prudentemente como vocês vão andar. Há um tempo determinado para tudo que Deus vai fazer na vida de vocês nesse ano 2026. Deus já planejou a tua casa, a tua cura, o teu milagre, a libertação do teu filho, a restauração do teu marido, o retorno da tua esposa. Deus já preparou tudo, meu irmão. Já há um tempo determinado para todas as coisas. Mas para isso, vede prudentemente como você vai andar. Semana passada uma jovem me mandou uma mensagem dizendo: bispo, eu quero agradecer pela devocional de hoje, porque eu estava desanimada, desacreditada, e eu estava acreditando que 2026 seria tudo que eu vivi em 2025, eu já estava acreditando que nada ia mudar na minha vida. E hoje eu entendi que em Deus eu posso ter tudo transformado na minha vida. Eu não preciso viver mais as desgraças, as mazelas, as derrotas, as frustrações, os problemas que eu vivi em 2025. E não precisa mesmo, meu irmão. Porque Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. E Ele diz: vejam, eis que estou fazendo coisas novas no meio de vós. Deus está fazendo coisas novas no meio de vós.
Mas para isso eu preciso entender o tempo e as estações de Deus e agir conforme Ele. Eu não posso me achar o Todo-Poderoso e não buscar mais a presença de Deus, achando que com o que eu sei, com o que eu tenho, eu sou capaz de vencer esse ano. Não, eu tenho que me colocar diante de Deus e ter a humildade de reconhecer que eu preciso de Deus, que as pescas maravilhosas só acontecerão se eu lançar a minha rede conforme a direção de Deus, que o coração do esposo só vai ser transformado se você continuar agindo conforme a palavra de Deus, que o teu filho só vai ser liberto se você agir conforme a palavra de Deus. Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas para isso nós precisamos nos submeter à vontade dEle. Nós temos uma identidade espiritual. O povo de Ageu havia perdido essa identidade, e agora Ageu fala com eles de restaurar o templo, porque era restaurar a presença de Deus no meio deles. Esdras prega também, fala sobre isso. Esdras começa a restaurar a leitura da palavra, da Torá, no meio do povo, porque ele entendia que sem a palavra o povo não ia muito longe. Você quer viver algo extraordinário nesse ano? Então não desperdice o tempo que Deus está te dando.